Amém. Graças a Deus. Pessoal, é o seguinte, hoje é a última aula na matéria de introdução à teologia. Então, o que vamos fazer? Vamos relembrar o conteúdo, ok? Vamos fazer toda uma relembrança aí do conteúdo e a gente dá um enfoque maior sobre o último capítulo, tá? Que é áreas afins à teologia. A gente também vai dar uma reforçada em teologia prática, matérias principais, tá? Então a gente vai dar uma reforçada aí nesses dois últimos tópicos e o demais a gente vai só fazer uma relembrança dele. O primeiro período é para a gente fazer essa revisão, o segundo período é prova, tá? Então depois do intervalo faz a prova e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Veja só. Então capítulo 1, você tem aí, eu não sei se a minha apostila se bate com a de vocês, a paginação, então eu vou pelo título, tá? Que a minha é bem antiguinha, a minha é bem velhinha, de vocês é mais moderna. Eu vou pelo título. O capítulo 1 é Prolegômenos, Iniciação à Teologia. Tem esse nome feio aí, mas é tranquilo, tá? Então tem aí também, né? É um nome feio, não é assustador, mas é tranquilo. Não quer dizer nada além de primeiras palavras, tá? Então, prolegômenos é o início do discurso, tá? É onde ele vai, é onde ele vai situar você no tempo, tá? Então, prolegômenos, primeiras palavras, ele vai abrir a discussão. Estamos falando do quê? Estamos tratando acerca do quê? Então, ele vai trazer para você uma imersão dentro do tema, para que você possa compreender acerca do que nós estaremos tratando, tá? Então, prolegômenos, ele faz essa introdução, para que a gente possa entender acerca do tema que vamos estar desenvolvendo. A gente vai desenvolver melhor, mas é interessante já de abertura, temos um direcionamento, tá? Para que a gente não fique confuso quanto ao escopo da matéria. Introdução à teologia, vou colocar dessa maneira, pronto, o exemplo que eu vou dar aqui. O que é introdução à teologia? Quando você compra um aparelho bem complicado, você tenta fazer funcionar, ou um móvel você está tentando montar, você recorre ao quê? Manual. Maravilha. Introdução à teologia é manual, tá? É manual para você entender como está estruturada essa ciência. A teologia é uma ciência divina, tá? Theos, Deus, logia, discurso ou estudo. Teologia, discurso ou estudo acerca de Theos, acerca de Deus. Deus em si mesmo, não é um estudo ontológico acerca de Deus. Ontológico é o estudo da coisa em si mesmo. É um estudo da revelação de Deus, daquilo que Deus nos revelou através de alguns meios. O principal, a revelação especial, chamada Sagrada Escritura. Mas existe também a revelação cosmológica acerca de Deus, que é o cosmos, que é a natureza. Um dia anuncia para outro acerca da glória de Deus. Você tem o próprio salmista nos indicando essa revelação cosmológica. Também tem a revelação antropológica. Deus se manifesta por meio daquele que é sua imagem e semelhança, através do homem. Então você tem também essa revelação acerca de Deus. Então nós estudamos a revelação de Deus. E a principal é a Sagrada Escritura, que é a revelação especial acerca dele, a revelação que foi conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu todo o processo de construção da Sagrada Escritura, trazendo a revelação para aqueles a quem ele escolheu para serem ferramentas, instrumentos. A Sagrada Escritura tem mais de 40 escritores e tem um só autor. O autor é o Espírito Santo. Os escritores são diversos homens, diversas pessoas que ao longo da história foram usadas pelo Espírito Santo para registrar os fatos. Desde Moisés, registrando os princípios, até João, recebendo o Senhor Jesus Cristo na ilha de Patmos e trazendo a revelação do Apocalipse, que Apocalipse significa revelação, tá? Então você tem todo esse itinerário aí de revelação especial conduzido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então é disso que está falando quando falamos de teologia. Estamos falando do estudo acerca dessa revelação. Então a revelação acerca de Deus é das informações mais importantes, tá certo? A Bíblia Sagrada é a revelação, é o livro, sem medo de errar, é o livro mais importante do mundo.
é o livro mais importante do mundo, tá certo? Ele tem que ser colocado numa prateleira acima de quaisquer outros livros, tá? A revelação de Deus para a humanidade. Então você está estudando essa ciência, você está entendendo como ela funciona, como ela foi construída, como ela opera. É um manual para você entender como a teologia trabalha, tá? Então é isso aqui que é a teologia. Prolegômenos, introdução à teologia. Estamos estudando acerca da teologia, acerca dessa ciência. Origem do termo teologia, a gente viu quando estudou, para mim está indicando página 9. O que indica para vocês aí? Origem da teologia. É isso mesmo. É 9 também? Bateu, maravilha. Então, quando você estuda origem da teologia, você percebe que a origem do termo teologia não está dentro da igreja, tá? Não está também dentro do povo israelita, da cultura hebraica, não está dentro desses âmbitos, tá? Nem da revelação do Antigo nem do Novo Testamento. Ela foi tomada de empréstimo, ela vem de fora. Para alguns isso pode parecer um pouco estranho, tá? À primeira vista, quando você ouve falar de teologia, quando você ouve falar de hermenêutica também é uma terminologia que vem da mitologia grega. Hermes era um deus grego, era um semideus na verdade. Hermes era um semideus que interagia, fazia interlocução entre os deuses e os homens. Então ele tinha a linguagem para falar com os deuses e tinha o poder interpretativo para comunicar aos homens as falas dos deuses. Então, pelo fato dele exercer esse papel que ele exerce foi tomado de forma metafórica. Não é que a hermenêutica é uma ciência devotada a Hermes. E Hermes pouco importa para nós. Hermes é uma invenção, uma mitologia grega. O que importa para nós é a função desempenhada. Do jeito que ele desempenhava a função de intérprete, a hermenêutica emprega ferramentas de interpretação do texto, tá certo? Ferramentas onde você vai aplicando a leitura da Sagrada Escritura ao estudo, você vai produzir uma metodologia de interpretação, interpretar ela corretamente, interpretá-la ortodoxamente, de maneira que você venha a comunicar o significado verdadeiro, não aquilo que você acha dela, mas aquilo que ela diz, por meio de uma interpretação correta, e essa interpretação se faz com as ferramentas certas. E a hermenêutica fornece. Pronto, é nesse sentido que a palavra hermenêutica faz sentido. Não é, Hermes pouco importa para nós. O que importa é o que ele desempenhava. A gente toma de empréstimo a função, o intérprete. Pronto, esse aqui é o intérprete verdadeiro. É o intérprete da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Pronto, é nesse sentido que hermenêutica é tomado do nosso meio. Assim também teologia. Teologia, igreja, que é a eclesia ou a eclésia, essa terminologia também era do mundo grego. Por que tanta coisa do mundo grego foi tomada de empréstimo para nós? Tem toda uma questão histórica, tá? E isso está ligado a pouco tempo antes da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao mundo, da encarnação, houveram eventos históricos que causaram transformações na história do mundo. Antes, conforme Daniel mesmo já tinha revelado, houve a Babilônia, depois da Babilônia veio a Pérsia, depois da Pérsia veio a Macedônia. Macedônia é um império que é o mundo grego, tá certo? É o povo grego, né? Constituído agora no chamado Império Macedônico por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que vai conquistar as terras ao Oriente. Então ele vai estendendo seu domínio até a Índia, estende seu domínio, e quando ele vai estendendo seu domínio, ele vai fundando Alexandrias, são cidades dedicadas à difusão da cultura grega. Então ele vai difundir a cultura grega pelo mundo, o idioma grego, a filosofia, as artes, tá certo? O esporte, a cultura grega de modo geral, o comércio. Então o mundo vai passar por um processo chamado helenização. Pai Senhor, tudo bem? Esse é o período chamado helenístico, certo? O movimento helenístico. Então o mundo passa pela helenização. Então a helenização é exatamente esse processo por meio do qual a cultura grega
é difundida por essas terras, tá? E agora a língua grega, um idioma, um dialeto, na verdade, né, dos gregos, chamado grego koiné, que é uma, vamos dizer assim, é uma fala grega contaminada com outras falas, com outras línguas, com outros idiomas. É um dialeto. É que nem você tem os diversos, vamos colocar assim, a língua portuguesa formal, culta, e você tem essas diversas línguas faladas de forma coloquial, com gírias, com regionalismos, né, que vão tornando ela bastante diferente. Não é que não dá para entender, você entende, mas com certa dificuldade, porque tem termos que você não usa. Assim também aconteceu com o grego. O grego foi espalhado pelos povos. Os povos começaram a falar. Só que os povos, a fala original deles não era o grego. Cada um tinha a sua língua. Então eles vão falar o grego meio que com defeito, com vícios de linguagem da sua língua. E isso vai contaminando esse grego, que é o grego internacional, da difusão. Então esse grego meio que contaminado com outras falas é o grego koiné. É um grego que não é clássico, diferente do grego ático, que era o grego da capital, que era o grego formal, tá certo? Que as altas classes tinham contato, né? Inclusive o Dr. Lucas, ele conhecia, né, o grego formal, o grego ático. Posteriormente terá o grego bizantino e hoje tem o grego moderno. Então você tem com isso a difusão da cultura e da língua grega, da filosofia grega, até da mitologia grega também, dos povos, vai se fundir, criar outros movimentos religiosos. E aí, nesse contexto que vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que a Macedônia havia difundido a cultura, promovido a helenização do mundo, depois eles caem diante dos romanos, os romanos estabelecem sua dominação, chamada Pax Romana, mas eles absorvem a cultura grega. Eles não eliminam a cultura grega, pelo contrário, eles absorvem, por ser uma cultura riquíssima. Então eles não só autorizam, mas eles de fato absorvem a cultura grega para o império. Então mesmo o império sendo romano, a cultura é grega, a fala é grega. O latim é falado por cônsules, por generais, pelos patrícios da Itália. Posteriormente a Igreja Católica vai adotar o latim como língua oficial. Mas o mundo fala grego, tá certo? Falam sobre seus dialetos locais e o grego koiné, ok? Ô professor, tudo bem? Aconteceu, mestre? Então, com isso, essa difusão da cultura grega pelo mundo promoveu o quê? Uma facilitação. Duas facilitações. Pax Romana, que pacificava os povos. Os povos não brigavam mais entre si. Inúmeras guerras que existiam, pequenos reinos. Por quê? Todos estavam subjugados. Todos subjugados à máquina romana. Quem se levantasse contra a máquina romana era duramente esmagado, tá? Então a Pax Romana estabelecia essa paz pelas armas. Pode ser, tudo bem? Essa matéria aqui também? Introdução à teologia. Teologia do Ministério também. Na próxima. Teologia do Ministério é próxima semana. Próxima semana? Próxima semana. Hoje tem finalização dessa matéria e prova. Prova, né? Então Isso, tá bom. tá? Mas você aqui também, né? Também, isso aí. Obrigado. Você tem então essa situação, né, da cultura grega que foi difundida entre os povos, e quando vem o Senhor Jesus Cristo, quando ele inicia seu ministério e quando ele começa a difundir o Evangelho, enviando os apóstolos, indo por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, o mecanismo de difusão do Evangelho foi o idioma grego. Por isso que os apóstolos, mesmo eles sendo judeus, tá, conheciam o hebraico por causa do trabalho das sinagogas, mas a fala deles corriqueira era o aramaico, devido ao cativeiro babilônico. Então, no dia a dia se falava em aramaico, na sinagoga se orava em hebraico, no templo era também oficiado em hebraico, mas a fala do dia a dia era o aramaico. Todavia, para evangelizar era o grego, para escrever os evangelhos e as cartas era o grego, tá certo? Ele escreveu por quê? Porque teria mais facilidade de comunicação. Qualquer pessoa em qualquer lugar encontraria alguém que falasse o grego. Talvez não todo mundo, mas alguém falaria. E esse alguém que falasse, ou algumas pessoas que falassem, poderiam ler e explicar, ler e adaptar para a sua língua. Então você tem uma grande facilidade de comunicação adotando o grego koiné. Por isso que as terminologias do Novo Testamento são do grego. Igreja,
Eclesia é do grego, assembleia, reunião, tá certo? Teologia, estudo acerca de Deus, é do grego, teos, logia, tá? Hermenêutica, como eu já expliquei, toma de empréstimo aí essa questão mitológica do Hermes, ser o intérprete dos deuses, tá? Então, dentro dessa perspectiva, é que você tem essa situação na qual essas terminologias são tomadas de empréstimo do mundo grego, tá certo? Constituem esses termos com os quais o Novo Testamento vai lidar e posteriormente será traduzido para o português, como acontece na nossa Bíblia. Por isso teologia, e por isso que a teologia, o termo teologia não é de origem daquele grupo de judeus que se tornaram cristãos, é de fora, vem do mundo grego. De que contexto do mundo grego? Vem do mundo do teatro. Então no teatro havia lá um especialista, vamos dizer assim, que conhecia toda a construção mitológica e que nas peças, nas encenações teatrais, ele tinha todo um cuidado de analisar se poderia haver algum erro, tá certo? Alguma interpretação incorreta, alguma apresentação incorreta, equivocada em relação às tradições. Então havia a figura do teólogo ali, da pessoa que era especialista nas narrativas acerca dos deuses, tá? E conhecia as mitologias. Isso era muito ligado ao mundo dos poetas. Então os poetas tinham todo esse empenho, essa dedicação em conhecer acerca dos deuses, as suas narrativas, as suas histórias, né? Então toda essa carga de informações que eles detinham e que eles empregavam. Então dali vem essa pessoa que se interessa, naquele caso, se interessa nos deuses, nas suas histórias. Só fazer a prova ali já. Sim, tá certo. Se interessava, né, em tudo isso, e ele é tomado de empréstimo o termo teologia trazida para cá, para essa pessoa que emprega suas energias em conhecer acerca de Deus através da Escritura. Ele vai empregar todas as ferramentas possíveis e necessárias para entender a Sagrada Escritura e fazer a correta interpretação. Eis o teólogo. O teólogo vai estar dedicado a isso, a fazer todo esse trabalho de estudo profundo, de entendimento, para que ele possa apresentar isso com fidedignidade. Mas teologia nasce nesse contexto do mundo grego, da cultura grega, do teatro, tá? Definições de teologia, você tem alguns importantes teólogos que são apresentados aqui na apostila, dentre eles Esdras Costa Bento, que também foi apresentado, e a definição dele segue essa mesma explicação, tá? Da terminologia sendo trazida da cultura grega e empregada por nós no sentido que estamos dando, no sentido que estamos empregando. Estudo acerca de Deus por meio da sua revelação, tá certo? Paradigmas reguladores da teologia, que é ainda no capítulo 1, ele é destrinchado aqui no capítulo 2, tá? Então, paradigmas reguladores da teologia, a gente pode colocar como certos momentos em que a teologia se desenvolveu, tá? Então, para cada momento dessa, ela tem um desenvolvimento específico. Ela trabalhou de uma certa forma. Então, você tem aí esses paradigmas, né? Por meio dos quais a teologia vai se desenvolvendo, vai sofrendo modificações. No capítulo 2, ele trabalha a síntese dos paradigmas da teologia. Deixa eu controlar aqui agora. Legal. Síntese dos paradigmas da teologia. Ele vai trazer para nós paradigma da teologia habitual, teologia científica e teologia disciplinar, tá? Aí depois ele fecha com áreas afins. A teologia habitual, começando por aí, você tem desde a era apostólica até a patrística, tá? Então a era apostólica até a patrística está dentro daquilo que é chamado teologia habitual. Teologia habitual de hábito, tá? E hábito você está muito ligado à vivência, à forma como você vive, os hábitos que você cultiva. Então essa teologia, ela não era, vamos colocar dessa maneira, não era uma teologia de especialistas, não era uma teologia de uma sistematização tão ampla, tão grande, né? A primeira teologia que foi desenvolvida na era apostólica ainda,
era basicamente a demonstração da revelação de Cristo por meio do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, no inteirinho do trabalho apostólico, está sendo ainda construído. O Novo Testamento começa a ser construído pelas cartas de Paulo. Tá? Quando Paulo envia a primeira carta, existe uma disputa se foi para Gálatas ou para Tessalônica. Então existe essa situação. Uns dizem que Gálatas é a primeira, outros dizem que Tessalonicenses é a primeira. Mas é ali o ponto de partida. Pronto, ali é o primeiro texto. Tá? Por que nasce um texto do Novo Testamento? Pela necessidade de instrução. Então Paulo, por exemplo, na hipótese de Tessalônica, Paulo passa por Tessalônica, prega o Evangelho, a igreja é formada. Ele não se preocupa em momento algum em sentar num compartimento lá, num quarto, e começar a escrever o Novo Testamento. Ele vai pregando. Ele vai pregando o Evangelho, vai ensinando, vai batizando, vai realizando obras, né? Maravilhas que Deus opera por meio dele, vai trabalhando. Ele vai trabalhando e ensinando diretamente, pessoalmente, tá certo? Só que devido à perseguição, ele tem que sair de Tessalônica. Ele se desloca. Aí vai, prossegue na sua marcha, né, missionária, chega em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele está preocupado com quem? Com a igreja de Tessalônica, porque ele teve que sair de lá. Ele quer saber como está a situação. Então ele tem alguns dos seus discípulos que ele envia para ver como é que está a situação. E não somente isso, ele obtém informações, ele escreve cartas. E aí você percebe, por exemplo, que 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, você vai ter, Paulo resolvendo alguns problemas de entendimento. Então algumas pessoas tiveram entendimento equivocado em relação à pregação, e devido a ele não ter tido tempo hábil, ele não pôde esclarecer. Então ele necessita agora escrever uma carta instruindo. Por exemplo, os crentes de Tessalônica ficaram com uma dúvida, porque eles de alguma forma foram levados a acreditar que aqueles que morressem não veriam Cristo na sua vinda. Aí Paulo vai explicar, não precisa ficar preocupado com isso. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Depois todos nós que estivermos vivos seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aquilo é o que? Uma explicação de uma primeira pregação que ele fez, um ensino, um estudo, só que as pessoas não absorveram da forma correta. Ele teve que se deslocar. No seu deslocamento ele fica sabendo dessa preocupação deles e vai instruí-los por carta, tá? E aí você tem a seguinte situação: o destinatário primário são os Tessalonicenses e não nós. Só que o Espírito Santo de Deus, que é onisciente, sabe que aquela carta não seria só para os Tessalonicenses, mas chegaria até nós. Então Paulo tem uma intenção, instruir os Tessalonicenses. O Espírito Santo, por meio de Paulo, tem outra intenção: instruir toda a igreja, de todas as épocas, tá certo? Assim nasce a Escritura. A Escritura nasce a partir dessa dinâmica, tá? E vai sendo construído, né, as cartas de Paulo, a primeira coleção. Nesse inteirinho, evangelhos também começam a ser escritos, tá? E aí Atos dos Apóstolos, por meio de Lucas, que acompanhava Paulo nas viagens, e o fechamento com cartas universais e Apocalipse, né? Fechando aí o cânon. Então você tem aí toda essa construção. E a teologia habitual, que vivenciou essas etapas, vivenciou essa construção, ela era uma teologia dedicada ao discipulado, que ele cita aqui como 2 trabalhos, que é de catequese. Desse catequese a gente precisa se assustar com ele. É uma terminologia grega para falar daquilo que nós chamamos de discipulado. Não tem problema nenhum com isso, tá? E o discipulado, e conforme esse discipulado vai progredindo e a igreja vai crescendo, e conforme a igreja vai crescendo, ela vai ocupando espaço. No que ela ocupa espaço, ela começa a despertar tanto a admiração quanto a ira. A admiração daqueles que passam agora a integrá-la também, começam a ver os cristãos e ouvir a sua mensagem e aceitar ao Cristo que eles também servem, mas também a ira de pessoas que odiavam os cristãos, que queriam persegui-los, ou até daqueles que os invejavam. Você tinha muitos mestres gnósticos, muitos hereges, muitos heresiarcas, que queriam tomar para si o grupo dos cristãos e se fazer líder deles.
E assim começaram a escrever os chamados textos apócrifos. Apocalipse de Paulo, Evangelho de Pedro, livro da infância do Salvador, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, e por aí vai. Evangelhos apócrifos. Tomando de emprestado o nome, inclusive eles são apócrifos e são pseudoepígrafos também. Pseudoepígrafos ou pseudoepígrafos. Pseudo é falso. Epígrafe é o título, tomando de empréstimo esse nome. Essa epígrafe, o nome de alguém importante. O nome de Pedro, o nome de Paulo, o nome de Tomé, o nome de Maria Madalena, tá certo? Tomando de empréstimo esses nomes, atribuindo a sua obra, como se a sua obra tivesse sido escrita por essa pessoa. Então a pessoa que era ingênua e caía nesse laço, ela começava a ler, só que qual era o conteúdo? Conteúdo herético, conteúdo distorcido, conteúdo falso, conteúdo gnóstico. Quando você lê um livro apócrifo, você facilmente vê que aquilo não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. Aquilo é um conteúdo esotérico, é um conteúdo místico, é um conteúdo, alguns deles são completamente pirados, são malucos. Tem, eu acho que é na Apocalipse de Pedro, uma coisa assim. Diz que a cruz, presta atenção, a cruz, ela se levantou do seu lugar e começou a andar por aí pregando o Evangelho. A própria cruz. Então assim, coisas patéticas. Só que para as pessoas ingênuas, uma coisa dessa é impressionante. Então assim, se ela não tiver alguém que a instrua corretamente, ela vai tomar isso como uma informação válida e vai começar a divulgar por aí. Uma loucura dessa. E isso, diante das pessoas que têm algum senso de realidade, ridiculariza o Evangelho. Hoje você não vê muitas pessoas ridicularizando o Evangelho? É a mesma coisa. Né? Hoje você tem pessoas que tornam o Evangelho uma piada, uma bobagem. E isso é satânico, isso é diabólico. É uma estratégia para combater a igreja de dentro dela. Em vez de você levantar uma grande perseguição, que o diabo já viu que isso não funciona, toda vez que levanta uma perseguição, a igreja desperta, a igreja volta às suas origens e se torna forte, né, porque se apega com Cristo. Pelo contrário, fala, não, vai no banho-maria, vai dando paz, vai dando tranquilidade, sossego, e eles vão se acabando no próprio pecado, tá certo? E o que ele faz? Invente igrejas, faça de conta que você é uma igreja, crie igrejas, invente igrejas falsas, igrejas onde você tem as maiores bobagens, as maiores loucuras, onde as pessoas perdem tempo, em vez de pregar o Evangelho e viver uma vida cristã e dar testemunho, perdem tempo com maluquices, com loucuras, tá certo? Com rodar, com pular, com andar, se arrastar no chão que tem cobra, o outro virou um pica-pau, se agarrou na coluna, e por aí vai, cada um vai na sua bobagem. Isso é diabólico, isso é satânico, isso é para envergonhar a igreja, tá certo? Então a teologia habitual, ela, quando o Evangelho cresce, desenvolve, começa a incomodar, ela sai desse âmbito dessa teologia apenas habitual, onde você tinha a difusão entre os cristãos e o discipulado deles, e ela começa a necessitar preocupar-se em se defender. Aí onde ela sai do habitual para, dentro do habitual, ele sai do discipulado para a patrística. Começa a se tornar uma teologia patrística, tá? As duas estão dentro da teologia habitual. Vão surgir o quê? Os apóstolos começam a falecer, né? Então o último será João, partir para o Senhor, descansou do Senhor. Ficarão seus discípulos diretos. E esses discípulos vão dar continuidade à defesa da palavra. O que Paulo pregou? Foi isso aqui. O que João pregou? Foi isso aqui. Então os discípulos dos apóstolos, eles têm algumas preocupações. Uma delas, escrever os evangelhos. Os evangelhos, Evangelion, Boas Novas, ele é o evangelho, os evangelhos, os três sinóticos mais João. O que eles são? São constituídos em quê? Em o estudo, o ensino contínuo desses apóstolos, que foi agora registrado para que não se perca. É isso que é. Talvez quem tenha sentado para pegar uma caneta e escrever não tenha sido Mateus, mas sim um discípulo de Mateus, que ouviu Mateus pregar, porque a preocupação deles era pregar, não escrever. Então um discípulo de Mateus se senta e escreve, aí diz, esse é o Evangelho de Mateus. Lucas escreveu o seu próprio texto, como ele mesmo disse, certo? Sem
sem dúvida. Marcos escreveu acerca de Pedro. Então, Marcos, segundo a tradição, acompanhava Pedro. Pedro pregava e Marcos escrevia, tá certo? E João, talvez tenha sido ele mesmo que escreveu, uma vez que ele também escreveu o Apocalipse e as cartas, isso fica muito claro. Então, talvez ele tenha ele mesmo escrito o Evangelho, mas todos esses textos, para que servem? Para que a pregação deles não seja desvirtuada, não seja confundida, não seja adulterada. Essa é a grande questão. Enquanto eles estão vivos, eles são responsáveis, são testemunhas oculares. Eles mesmos corrigem. Agora, enquanto eles partirem, por isso existe um texto, para que a pregação deles não seja adulterada. E quem se preocupa em impedir a adulteração dessa pregação, dessa verdade, desse ensino? A patrística. A patrística surge dessa necessidade de reafirmar a verdade, de proteger a verdade, de combater a mentira. E aí dentro dessa patrística surge um grupo muito especial, que são os apologistas. Tá? Os apologistas são aqueles que defenderão a igreja contra as heresias. Tá? Eles se preocuparam especificamente com isso. E aí vem Justino de Roma, Irineu de Leão, Orígenes, tá certo? Inácio de Antioquia, Ambrósios também fazia um trabalho de patrística, Crisóstomo, que era mais pregador, mas também atuava na apologética, tá? Todos esses, dentro desse âmbito da patrística de pais, tá? Então, quem são esses pais da fé, esses pais da igreja? São os continuadores diretos dos apóstolos, estão em linha de continuidade com eles e vão zelar pela proteção da verdade, para que a verdade não seja adulterada, tá? E dentre eles, alguns se dedicaram mais especificamente ao combate à heresia. Esses são os apologistas. Então tudo isso está dentro dessa teologia virtual. Na teologia científica, qual foi a mudança? Conforme avança a história, você tem a situação na qual o cristianismo, em 313, Constantino, junto com Licínio, eles assinam o chamado Edito de Milão. O Edito de Milão torna o cristianismo uma religião autorizada. É mentira quem diz que o cristianismo se torna a única religião oficial. Mentira, não é isso que diz o Edito. O cristianismo se torna uma religião autorizada. Ele não era, ele era uma religião proibida. Ele poderia ser perseguido por qualquer pessoa em qualquer lugar, porque era uma religião proibida. Ele se torna uma religião autorizada. Eles não podem ser perseguidos, os templos não podem ser tomados, nem queimados, nem destruídos, eles não podem ser saqueados, tá? Ele se torna uma das religiões